turminha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da nossa matemática. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com os sólidos geométricos. Antes de falar um pouquinho sobre os sólidos geométricos, vamos pensar. O que será que eu preciso para formar esses sólidos? Tem uma pista aí? Será que eu preciso de o quê, hein? Isso mesmo, eu preciso primeiro nas minhas formas geométricas, nas minhas figuras planas. Bem, aqui eu tenho as minhas formas. Então aqui eu tenho o meu círculo. E quando eu falo formas, eu estou falando de planos, está no planinho, ó. Então aqui o meu círculo, tenho também o meu quadrado, olha, tenho o meu retângulo, temos também os triângulos. Temos triângulos de lados iguais, lados diferentes. Temos triângulos, olha, de lados retos, que vão formar, então, um ângulozinho reto de 90 graus. Temos vários tipos de triângulos. Temos formas diferentes também. Temos formas, por exemplo, de coração. Temos formas de losango. Quem sabe me falar o que parece um losango? Olha, isso mesmo! Dá até vontade de ir lá pro quintal soltar uma pipa, hein? Pode ser um papagaio também, por que não, né? Só não vai ficar falando no meu ouvido, hein? Mas sim, o losango parece muito o nosso quadrado. Só que ele tem as pontinhas alongadas. Então, eu também tenho o meu trapézio, que eu tenho, então, dois lados iguais e os dois paralelos diferentes. Temos o pentágono, olha que interessante. Pentágono vem de penta, vem de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 ângulos, 5 lados. Eu tenho hexágono, hexa, significa 6. Ai, tomara que na próxima Copa o nosso Brasil seja hexacampeão, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ângulos, 6 lados. Todas essas formas geométricas vamos utilizar para montar, então, os nossos sólidos. Quando falamos de sólidos, falamos assim, ó, de figuras de sólidos que estão em 3D. Então, a gente tem a esfera, temos o cilindro. O que será que lembra o cilindro, hein? Uma latinha de suco gelada. O cone, olha, um chapéu de palhaço, será um chapéu de bruxa? Ou então de aniversário? Que bacana o nosso cone. Essas são as figuras, nossos sólidos geométricos. Temos mais sólidos aqui também, que são formados por figuras iguais. Por exemplo, eu tenho aqui o meu cubo. Olha um cubo aqui igual ao cubo mágico. O que ele parece também? Isto, com um dado. E se você reparar, todos os lados, eles são iguais. Então aqui, ó, eu tenho a forma de um quadrado. Vamos pegar o nosso quadrado. Eu vou precisar juntar vários quadrados para formar o meu sólido. Então eu preciso de várias faces para montar o meu sólido geométrico. E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esses sólidos. Esse, então, é o cubo, que são formados por quadrados. Temos, então, aqui também o nosso paralelepípedo, que são formados por quadrados, retângulos, ou também eu posso ter retângulo e retângulo. Temos aqui os nossos sólidos, pirâmides de base quadrada. Uma pirâmide, ela tem uma única base e ela tem, então, várias formas. Por exemplo, essa pirâmide é de base quadrada. Quer dizer, a sua base, ela é um quadrado. E as suas faces são formadas de triângulos. Aqui nós temos uma base de uma pirâmide, uma pirâmide de base hexagonal. O que significa? Que é um hexágono.
Quer dizer, eu tenho 6 lados. Então, aqui eu tenho, olha, quase peguei errado, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5, eu tenho esta? Não, eu tenho uma pirâmide de base, isso, pentagonal, penta. Então, aqui eu tenho 5 lados, que são formados de triângulos, e uma base, que é um pentágono. Eu tenho também um prisma triangular, que eu vou ter, então, uma base triangular. Opa! Prisma? Agora, não é pirâmide mais? Como assim? Vocês sabem a diferença entre o prisma e a pirâmide? Isto! Quando estamos falando de prisma, estamos falando de sólidos geométricos que têm 2 bases iguais. Então, aqui eu tenho uma base de triângulo, outra base. Então, por exemplo, eu tenho aqui um prisma. E esse meu prisma, ele tem, então, uma base pentagonal, pentágono, do outro lado também. E a minha face de retângulo. Então, a característica do prisma é ter 2 bases iguais. Ok? Então, voltando na minha pirâmide, essa, então, é a minha pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular e prisma triangular. Tenho 2 bases. Combinado? Passando para mais sólidos geométricos, nós vamos falar um pouquinho agora de faces, arestas e vértices. Aqui eu tenho, então, face. Lembra o que é face? Bem, é o rostinho dele, não é? Olha que rostinho mais lindo que ele tem. Ele tem uma face de quadrado. Então, aqui, ó, eu tenho uma face quadrada. Outra face quadrada. Outra face. Eu também tenho uma base. E a base, ele também é uma face. Então, o que são faces? São todos os lados. Então, o lado, ele é o quê? Uma face. Aqui, então, vamos contar comigo. Quantos lados eu tenho em um cubo? Vamos lá. Eu tenho um cubo. 1. E o de trás, 2. O lateral, 3. O contrário, 4. Em cima, 5. Embaixo, 6. Então, em um cubo, eu tenho 6 lados. Eu tenho 6 faces. Agora tem esse palavrinha, aresta e vértice. Vocês sabem o que é? Sabem diferenciar a aresta do vértice? Vamos lá. Quando eu tenho a figura de um quadrado, eu tenho, então, um lado, uma face. Para eu formar esse sólido, eu preciso juntar com o meu outro quadrado. Essa junção, essa linha que se forma, ela é o quê? É uma aresta. Muito bem. Então, aqui, ó, eu tenho uma aresta. Esta é a minha aresta. Ih, ficou muito bom, né? A aresta é essa linha lateral. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Somente na minha face que está de frente para vocês. Mas eu tenho 4, aqui atrás, mais 4, 8, em cima, 9, 10, não vou contar essa porque eu já contei, e embaixo, 11, 12. Então, eu tenho 12. De novo, aqui eu tenho as 4, então essas 4 eu já contei. Virei, mais 4, 8. Se eu virar de lado, essa aqui eu contei na frente, essa eu contei atrás. Então, agora eu preciso contar a de cima e a de baixo. Então, 9, 10. Virei, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas. 1,
1, 2, 3, 4. Lá de trás, 5, 6, 7, 8. Lateral, 9, 10, 11, 12. Combinado? E o vértice? O vértice, olha que interessante, olha. Não parece uma letrinha V? Isso mesmo. O vértice é isso aqui, ó. É um encontro das arestas. Toda vez que as arestas se encontram, forma então um vértice. Então eu tenho a aresta de baixo, a aresta de cima, esta aresta, essas três, elas estão encontrando. E aqui eu estou formando um vértice. Então eu tenho um vértice aqui, outro vértice, outro e outro. Eu tenho 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo. São os encontros. Então, eu tenho 8 vértices. Então, recapitulando, vamos lá comigo. Face é o rostinho dele. Então, cada lado é uma face. Quando temos, então, os nossos prismas, cada um das suas bases são formados por faces. A base ele é uma face também. Temos, então, a aresta, toda linha que vai juntar as minhas faces. É a aresta. E o vértice é quando eu junto todas as minhas arestas, ok? Entendido até aqui? Podemos passar para frente? Então, vamos lá. Agora é um desafio para vocês. Aqui, então, eu tenho uma pirâmide. Único vértice em cima. Tá vendo? Olha. Essa é o formato de uma pirâmide. Uma pirâmide o quê? Qual é o nome dela? Qual é a base? Para eu saber, vamos lá. Pirâmide de base, o quê? Descobriram? Vamos contar. Conta quantos lados tem a base. De base, 1, 2, 3. Olha lá atrás, ó. 4, 5. Significa que eu tenho uma base pentagonal. Então, eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. Eu tenho um pentágono. Aqui, então, eu tenho 5 lados. Então, vamos pensar. Quantas faces que eu tenho? 5 lados. Joia. Mas será que nós temos só 5 faces? Vamos pegar a pirâmide de novo. Base 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Mais a base, que também é uma face. Então, aqui eu tenho, muito bem, eu tenho 6 faces. Ok, agora eu quero saber quantos vértices. Vamos primeiro olhar quantas arestas a gente tem? As arestas são todas as linhas que ligam as faces. Então, se aqui eu tenho um pentágono, significa que eu tenho 5 linhas. Então, eu já tenho 5 embaixo e vou contar as de cima. 6, 7, fechei essas duas. 8, 9, 10. Então, eu tenho 10, vou colocar só o A de aresta, combinado? 10 arestas. Vamos conferir na nossa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e lá atrás, ó, 10. Quando vocês estiverem fazendo essa atividade, vão riscando cada uma delas, mas prestem muita atenção nas que estão atrás, para a gente não deixar para trás, não é isso?
Então, aqui nós temos 6 arestas. O que a gente descobriu? Que os vértices são as junções, quando juntam todas as arestas. Então, aqui, ó, se eu tenho essa aresta e esta, aqui eu formei um vértice. Então, vamos lá. Se eu tenho 5 lados, eu tenho 5 arestas, eu também tenho 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Subiu aqui em cima, todas as arestas vão juntar em um único. Então, 5 embaixo, mais 1. Então, eu vou ter 6 vértices. Vamos conferir na nossa figura? Quando vocês não têm uma figura assim, ó, um sólido geométrico na mão de vocês, vamos fazer, então, desenhando. Eu tenho aqui, ó, 1, 2... fechou aqui, ó, 3, 4, 5. Com esse, 6 vértices. Desafio aceito? Desafio feito. Então, certinho no nosso desafio. Toda vez que tivermos, então, figuras dos nossos sólidos geométricos, para saber a quantidade de face, vértice e aresta, faça assim. Faça as bolinhas nos vértices, corte todas as arestas para contar. E as faces, quantos são os lados. Combinado? Ficou fácil agora? Entender um pouquinho mais das nossas formas e sólidos geométricos? Então, eu desejo para vocês ótimos estudos. Pense bem aí, ó, nos seus prismas, nas suas figuras, nos seus sólidos e vão contando quantos lados tem. Quantas faces, quantas arestas e quantos vértices. Combinado? Então, até a próxima aula. Não deixe de estudar bastante, treinar a matemática, muito treino. Um grande beijo para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.